E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz, com a permissão de Deus, dos bons espíritos. Esse livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos continuando no capítulo 37 e no último programa nós já começamos a comentar sobre já o começo do discurso da palestra, da instrução da ministra veneranda, em que o André Luiz coloca para nós, em que ela começa dizendo que não quer fazer discursos de longa tiragem verbal, mas para conversar conosco. E comentamos sobre isso, sobre a necessidade no aproveitamento do tempo, em que, ao termos a oportunidade do estudo, que aproveitemos esse tempo sempre, tirando o máximo de conhecimento daquilo que a doutrina nos oferece. Comentamos sobre isso. E começamos já a falar sobre o pensamento, já que ela coloca que vai fazer algumas observações sobre o pensamento. Não é? Ela começa dizendo, já da indagação que nós fazemos, que sobre a existência das formas, análogas, quer dizer, parecidas com as do planeta aqui, que existem na colônia. Comentamos sobre realmente esse questionamento que muitos de nós fazemos quando temos essas informações mais detalhadas. Uhum. Nos reportamos a Gênese, no capítulo 14, item 13, sobre as criações fluídicas, Allan Kardec nos informa sobre o que é para a mão para nós para criar alguma coisa, é o pensamento para o espírito, a vontade. E as criações são feitas sobre isso. Kardec já tinha esse conhecimento, e só não tinha os detalhes como nós temos aqui, das construções, detalhes mais minuciosos, mas tudo é criação do pensamento. Não é? Então, continuando agora, comentando sobre a preleção da ministra, nós estamos no parágrafo de número... O começo é 21. 21. Então, voltando ao começo do parágrafo, né? Encontra-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Então, a linguagem universal, quer dizer, o que todo mundo faz igualmente, não é? É pensar. E aí a gente podemos nos reportar, Tereza, a pergunta de número 833, em que Kardec faz antes da pergunta ele bota o título Liberdade de Pensar. E a pergunta é assim: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Olha, Kardec está perguntando se haverá no homem, quer dizer, qualquer pessoa. Tem alguma coisa em qualquer pessoa da humanidade, que escape a todo constrangimento, que ele tem liberdade absoluta, porque ela está colocando aqui, ó. Ela fala assim, olha, não pensamento não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal, não foram informados que a criação mental é quase tudo em nossa vida. Aí os espíritos respondem a Kardec: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então o pensamento é de ilimitada liberdade. Não tem botão para desligar. Pode-se deter o voo. O que é isso? Pode embaraçar o seu pensamento a seu benefício, muitas vezes.
pensa em fazer alguma coisa, mas embaraça e tal, você chega acaba não fazendo. Intuição. Mas a sua vontade é que vale, o seu livre-arbítrio foi exercido. O livre-arbítrio real, ele reza aqui, olha, tanto que ele fala, ilimitada liberdade. Então ali você é livre para fazer o que você quiser. Por isso é que Jesus nos fala, vocês podem errar por pensamentos, atos e palavras, porque eu posso ser tetraplégico, mudo, surdo, mas eu penso. Eu raciocínio, eu desejo mal muitas vezes pelo pensamento. É isso que ele está dizendo. Então, é inerente, é a linguagem universal, como a veneranda está falando. E na 834, mais adiante, ele fala assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? Resposta: perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, segundo a justiça divina, que não é a nossa. Mas o pensamento é responsabilidade, sim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Certo? E é lembrando que esse nosso pensamento vai modelar o nosso perispírito. Por isso que a veneranda, ela todo mundo sente bem perto dela. O do Chico, quem conheceu o Chico pessoalmente, ao chegar perto dele, sentia aquela coisa boa. Por quê? O pensamento modela o perispírito. Então nós somos também co-criadores, podemos dizer assim, do nosso destino. Não é? Somos nós que modelamos o nosso destino. Somos nós, com os nossos pensamentos, palavras e atos, não é? Então, quando Jesus orientava-nos através do vigiai e orai, não era para vigiar a vida dos outros, porque isso a gente já sabe desde que virou ser humano na Terra. Mas é para vigiar a nascente do pensamento. Por quê? O que vem primeiro é o sentimento, não é? A nascente do nosso pensamento, ao contrário do que muita gente pensa, é no coração, como símbolo de sentimento. Então a gente tem que vigiar essa nascente, porque essa nascente é que vai dar volume, não é, ao que a gente pensa. Porque às vezes as pessoas podem achar assim, eu tive um pensamento bom, já sou uma pessoa boa, né? A gente tem modelado, né, a nossa vida, as nossas provas e as nossas expiações, elas foram modeladas ou cocriadas pelo nosso pensamento. Mas não assim, vamos dizer assim, não um pensamento, vamos dizer um padrão mental. Temos o exemplo que os espíritos nos falam de Napoleão. Napoleão, o padrão mental dele durante muitos e muitos séculos, não é? Mesmo antes de Jesus, quer dizer, então já é milênios, porque ele foi Alexandre o Grande, nasceu antes de Jesus. O padrão mental dele é o quê? O poder a todo custo. Ele foi poderoso como Alexandre, ele buscou dominar nações, teve lá a sua missão, né? Lógico, Jesus deixou, e graças a ele foi difundido o grego para que o cristianismo nascente pudesse se desenvolver. Depois ele vem como Júlio César em Roma, que também com a sua missão, mas o poder subiu a cabeça, de Alexandre o poder subiu a cabeça, e como Napoleão também, ele veio como missionário do Cristo para deixar a França livre da Inglaterra, ele conseguiu o objetivo dele, mas daqui a pouco o poder novamente subiu a cabeça e ele extrapolou. Então, esse padrão mental de Napoleão, que é o exemplo concreto que a gente tem, é que o levou a forjar o seu destino. Então, todo esse não é um pensamento, é várias encarnações pensando, falando e agindo da mesma forma. Então, o que passou, a gente não vai poder mudar. Mas de agora em diante, a gente tem que procurar ajustar o nosso pensamento ao pensamento de Jesus.
tentar seguir as suas regras, as suas orientações e mudar o nosso padrão mental, porque o nosso padrão mental é o padrão das crianças. Nós somos egoístas, ela vai falar sobre isso mais na frente. Nós somos egoístas, nós somos vaidosos, orgulhosos, violentos, igual criança, quando não é satisfeito lá o seu desejo. E qual é o padrão de Jesus? O padrão de Jesus, o padrão mental de Jesus é amor, perdão, fraternidade, solidariedade, alegria verdadeira. Então, ela vai começar a falar que a gente, não é, tenha muito cuidado com o que a gente pensa. Não é à toa que o Emmanuel escreveu um livrinho pequeno, mas de uma sabedoria imensa, Pensamento e Vida, mostrando que tudo começa na nossa mente, não é? E a nascente, eu estava lembrando aqui que a gente foi ver a nascente do Rio São Francisco. Isso. E ela é tão pequenininha, né? Parece lá na Serra da Canastra. Lá na Serra da Canastra. A gente tem até uma estátua lá de São Francisco, né? De Assis. E ela começa pequenininha, não é? A origem, né, dos nossos pensamentos, quando nós somos criados por Deus, nós fomos criados simples e ignorantes. A gente ainda não tem virtude. O nosso conhecimento é básico, mas com as nossas vivências, a gente vai criando com o nosso pensamento e sentimento esses tais padrões mentais que vai demorar um pouco para que a gente os transforme, mas para isso a gente está estudando, né? Está conhecendo o Espiritismo e tentando, com a ajuda dessa doutrina bendita que Jesus nos enviou, a mudar os nossos conceitos. Não é só a gente parar e se perguntar o que eu penso acerca do relacionamento afetivo. Qual é a minha opinião sobre o dinheiro? Aí a gente vai vendo, né, a nossa opinião de hoje, ela é o somatório de milhares de opiniões acerca do mesmo assunto que a gente teve em várias encarnações. E que a gente, claro, se somos espíritos imperfeitos, abrigados aqui na Terra, nos manifestando aqui na Terra, é porque, de alguma maneira, o nosso padrão mental está muito equivocado. Porque se ele já tivesse de acordo com as leis de Deus, a gente já estava morando em Saturno, em Júpiter, em algum planeta feliz, né? Então, a gente precisa se questionar acerca de que a gente anda pensando, não é? O que precisa ser modificado, porque tudo o que pensarmos vai gerar vida, vai gerar alguma coisa. Então, nós temos a responsabilidade sobre isso. Isso que a Teresa colocou sobre a responsabilidade, na pergunta de número 843 do Livro dos Espíritos, livre-arbítrio, que é logo depois que nós tínhamos lido a 833, liberdade de pensar. E na 843, livre-arbítrio, Kardec vai perguntar assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então ele está confirmando o que ele tinha falado na 833, que o nosso livre-arbítrio, na 833, que o nosso livre-arbítrio, ele está fundamentado na liberdade que nós temos de pensar. Eu tenho livre-arbítrio. Quando vou reencarnar, eu tenho livre-arbítrio da escolha. Eu tenho livre-arbítrio de pensar naquilo que eu quero. Exemplo, né, que nós estamos dando. Se a minha escolha coincidir com a dos espíritos, que eles pedem para nós, eles escolhem para nós vemos naquela condição, sim. Aí nós temos a liberdade até de escolher. Nós temos condição intelectual para isso. Né? E aí falando, vamos só mais adiantar mais um pouquinho. São numerosos. Aí estamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Temos que ver pelas linhas. Sexta linha do parágrafo 21º. São numerosos os irmãos, são numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Que ela disse antes: não foram informados de que a criação mental é quase tudo na vida?
Então, pergunta se é igual, né, as coisas lá. Isso. Olha, deixa eu só ler um trecho aqui do livro Mecanismos... Ué, tu não falou que não ia ler? É melhor ler um pouco e depois você vê isso, para fazer sentido, não? Uma questão da alma. Bom, então tá. Vamos ler mais um pouquinho. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Essa realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. De antagonismo vibratório. Eu fiquei pensando, né? Não entendi o que é esse antagonismo vibratório. Eu também não. Eu peguei no livro Mecanismos da Mediunidade, também de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4, item 6, o André Luiz fala assim: as construções substanciais na esfera da alma nos libertam, nos liberam o passo ou nolo escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Porque ele está dizendo aqui que as construções substanciais na esfera da alma, ele fala que é o pensamento, parte do pensamento, que pode nos liberar ou nos escravizar na pauta do que nós escolhemos de pensar no bem ou do mal. Então, eu achei, no meu raciocínio, que o que ele está falando aqui, desses antagonismos, é aquilo que, vezes, nós pensamos no bem e, daqui a pouco, no mal. Um antagonismo no outro. Nós vivemos nesse antagonismo. Não somos ainda espíritos de uma categoria superior como a veneranda ou outros, né? Que conseguem pensar continuamente, a maioria das vezes, no bem. Aí ele continua o raciocínio. Isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se à gradativa libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Então, o homem pode construir estradas, está raciocinando, pensando, ou algemas para si mesmo. E aí a gente exterioriza essa matéria mental de acordo com o nosso íntimo, que é o que ele está dizendo, nos elevando à libertação no rumo de planos superiores ou nos planos inferiores estacionando. Nós temos a informação no livro Libertação de uma colônia espiritual no plano inferior construída com o pensamento daqueles que lá habitam. Tem construções lá. Tem castelos, tem casas, tem cadeias, tem celas, tem tudo. Mas não é a beleza que nós estamos encontrando no nosso lar. Porque no nosso lar, a construção e a manutenção, vamos lembrar disso também, né, Tereza? A manutenção do pensamento, não é só a construção. São feitas por espíritos já, além de esclarecidos, voltados para o bem, como o André Luiz está falando aqui, né? Não construindo algemas, construindo estradas para o progresso. Então, eu raciocinei assim, desse antagonismo. A minha interpretação para essa frase, né, na questão que a gente ainda vive em velhos círculos de antagonismo vibratório, é parecida com a sua. Por quê? A mente de Jesus criou o planeta Terra. Então, a vibração de Jesus existe no planeta, claro que existe. Nós conhecemos a cidade de Assis, na Itália, é impressionante o ambiente daquela cidade. Nossa. Até porque todos que vão lá vão em oração, vão venerar, entre aspas, o espírito de Francisco de Assis. Então, eu também entendi que esse antagonismo é que a gente, apesar de viver, né, sobre as vibrações de Jesus, que não nos abandonou, que cuida de nós até hoje, nós vivemos de maneira contrária a toda essa vibração de amor e paz que existe no planeta, que é mantido com a mente de Jesus, não é? Porque ele é um criador em plano maior. Mas nós vivemos aí, como o Marco falou, eu também concordo, ora a gente pensa no bem, ora a gente pensa no mal. A gente aqui mesmo no planeta, a gente vai, de alguma maneira,
uns dias a gente consegue agir no bem, mas a maioria deles a gente, infelizmente, ainda age no mal. Então, mas cada um pode interpretar a sua maneira. É impressionante, né? Depois que a gente tem o conhecimento da doutrina, no livro A Caminho da Luz, na primeira parte, no item 3, a irmã bota assim, os primeiros tempos do orbe terrestre, que a Teresa falou da construção do planeta. Só um trechinho aqui que eu vou ler. Livro A Caminho da Luz. Ele fala assim, que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Então, a composição dessa massa que Emmanuel relata, Jesus tira do centro do sistema solar pelo pensamento. Uhum. Que espírito é esse? A gente não consegue avaliar, a gente não consegue entender. A simplicidade, é isso que a gente está falando, de Jesus, a humildade a gente não consegue entender ainda. Por isso esses espíritos, como a veneranda, elas já são automaticamente, elas causam constrangimento automático só pela presença, mas elas procuram sempre, o esforço desses espíritos na humildade é impressionante, né? Como a gente conviveu aqui com o Chico e outros mais também. Então, continuando aqui, né? O pensamento. Continuando, né? O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Então, ela está dizendo, que nós já colocamos aqui, que o pensamento é a linguagem de todo mundo universal. Todos os homens, com seu raciocínio contínuo, o pensamento é a linguagem universal. É Sim. A base das relações espirituais, que esse cara está dizendo, né? E a gente precisa aprender a educá-lo. Exatamente. Porque o que ela está dizendo é que até hoje o que a gente tem feito, nós aqui na Terra, né, é não cumprir as leis divinas, não é? A gente é insubmisso. Por isso que o Paulo Renato, insubmisso, né? Não é submisso, é o contrário, não, é rebelde. A gente não se submete. Isso, é isso que eu ia falar. O Paulo Renato, desde que eu o conheci há mais de 30 anos, né, não querendo revelar a idade de ninguém, bem mas mais, 30 anos pelo menos. Mas o Paulo Renato, ele sempre falou isso pra gente. Só existe 2 classes de espíritos aqui na Terra, lógico, isso tá brincando, mas é uma verdade. Os dóceis à vontade de Deus e os rebeldes à vontade de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Aquilo que Jesus falou, vigiai o pensamento, porque ele não estava mandando vigiar a vida dos outros. Educai o vosso pensamento. A gente precisa aprender a educá-lo, porque dependendo do que a gente pensar, porque é o nosso pensamento que vai se transformar em palavras e atos. Dependendo do que a gente pensa, vai acabar se concretizando. Com certeza, uma hora ou outra vai se concretizar. Agora, vão ser coisas boas ou coisas más? Então, a boca só fala do que o coração está cheio. Os atos revelam o que a gente realmente sente, né? Por isso Jesus dizia que os olhos são a candeia do nosso corpo, né? Porque a luz é de dentro. E para iluminar, você tem que ter algo. Os espíritos dizem que observemos os nossos atos para que nós tenhamos a ideia de quem anda conosco. Também. Então, quer dizer, o pensamento, porque o pensamento ele é exteriorizado, gente. Os espíritos falam, a gente vai falar disso mais um pouco depois. O pensamento nosso, ele é matéria. Ele exterioriza, os espíritos veem e analisam. Todos os espíritos, não só os superiores, mas os inferiores também. Isso é um assunto muito, muito interessante, realmente fundamental para todos nós. Isso. E o relógio continua trabalhando. E nós vamos encerrando mais um programa, graças a Deus, agradecendo a todos pelo carinho, pela paciência de nos ouvir e esperamos que tenha sido de bom proveito a todos os ouvintes. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muita paz a todos que nos ouvem. Obrigada
pela audiência, pela paciência de nos ouvir. Que Deus, Jesus e os bons espíritos possam amparar a todos nós, a toda a humanidade tão carente de paz. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.